o computador, assistir TV, ouvir música, dançar. Você seria capaz de manter atento a várias atividades simultaneamente? Mais ou menos. Não consigo. Eu acho que eu consigo sim. Não. Várias atividades ao mesmo tempo, não. O excesso de tarefas realizadas diariamente é uma consequência da velocidade do mundo moderno. E esse acúmulo de atividade pode prejudicar o aprendizado de crianças e jovens. Não é mesmo, Carol? É verdade, Rafael. E por falar em hiperatividade, o Pedagogia em Ação de hoje vai abordar o TDAH. Mas antes, uma pergunta. Você sabe o que é TDAH? A sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno é caracterizado pelos seguintes sintomas. No campo da pedagogia, a análise desses transtornos nas crianças e jovens é fundamental. E com as técnicas de psicologia, esses profissionais ensinam sem diferenciá-los e aprendem muito com eles. Como é que a pedagogia pode ajudar? Os professores dentro de sala de aula, né, tem que tomar o máximo cuidado com a questão esse encaminhamento e falar e diagnosticar se o aluno tem TDAH. Na verdade, não é o professor que faz esse diagnóstico. O que pode, algumas características dentro de sala de aula, está acontecendo é quando esse aluno, às vezes o professor fica muito preocupado que o aluno é muito levado, muito indisciplinado, né? Que a gente tem algumas características. Ou seja, esse aluno ele é impulsivo, ele é hiperativo, às vezes é um aluno muito desatento. Então, o professor já vai ajudar se estiver observando em seu ambiente escolar, dentro do contexto da escola ou da sua sala de aula, algumas características. Ele deverá ser encaminhado para uma equipe multidisciplinar que fará então esse diagnóstico, se a criança tem ou não o TDAH, né? Que é um diagnóstico multidisciplinar. Então, o neurologista ou o psiquiatra ou um psicólogo, né, que podem estar fazendo esse diagnóstico. E quando imaginamos pessoas com esse transtorno, nós temos ideia de que a vida deles passa por momentos de distração e impulsividade. É isso, Carol? É verdade, Rafael. E com essa visão restrita, passamos a concluir de maneira equivocada que os portadores de TDAH estarão fadados ao fracasso. Principalmente nas áreas social e profissional. Mas como explicar a brilhante presença deles nas mais diversas áreas? Nós temos como exemplo Mozart na música, Einstein nas ciências, Leonardo da Vinci na pintura. Esse fato é no mínimo curioso. O que as pessoas com TDAH têm que as outras não têm? As diferenças é o seguinte: quando você fala em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, geralmente as pessoas mais leigas julgam sempre que é aquele que é hiperativo, né, que desatento, muito levado, como eu havia falado no início. Não, existem outras características que eu acredito que a questão mais importante é você verificar em sua sala de aula aquele aluno que não leva as tarefas até ao término, ou seja, é o aluno que tem uma desordem na produção de tarefas e elaboração e não chega ao fim dessa tarefa. Esse pode causar problema, não é só aquele que é muito agitado, não. Nós temos muitos casos que crianças que elas não são tão agitadas, mas que não levam essas tarefas até o término dela. Ou uma questão mesmo de competência, né? Que tipo de competências falta a esse aluno em termos de escolarização? Né? É um aluno que não consegue chegar ao final de nada, dos conteúdos, tem uma dificuldade de aprendizagem com isso, e o professor pode estar ajudando esse aluno, sim, em algumas questões, como dar para esse aluno textos curtos, né? Fazer com que esse aluno sente perto desse professor, dê ordens claras e objetivas, leia com esse aluno e estabeleça uma rotina escolar com esse aluno. Agora vamos saber mais informações sobre o TDAH. Como é o tratamento? O psiquiatra aí que dá esse tratamento pode ser feito por remédios. O mais comum é a Ritalina,
né, que está sendo muito divulgada com a questão desse tratamento, que tratamento é? Só o psiquiatra pode saber se a Ritalina faz ou não mal a dosagem, outros tipos de remédio, só ele que pode estar fazendo esse tipo de questão. A Ritalina é um remedinho que você, dependendo da dosagem, né, é o que a criança fica um pouquinho mais calma e faz todo um pré-diagnóstico. De que forma a família pode ser orientada? O professor tem que fazer em sala de aula, chamar essa família, fazer com que essa família estabeleça rotinas claras e objetivas para esse aluno, fazer com que os pais ou alguém em casa possa estar auxiliando esse aluno nas tarefas de casa, lendo para esse aluno, porque aí lendo com ele fica mais fácil de ele deslocar a atenção para outro foco, tá? E conversar com o termo mais calma, né? Porque às vezes a criança muito agitada, quando ela apresenta muita agitação, é a falta de limite, né? Nós temos duas características aí, uma família que confunde, e não é só a família, o professor também está com essa mania de confundir a hiperatividade, o TDAH, com a questão do sem limite, é uma outra questão. Sem limite é a questão da criança sem educação. E aí, curtiu as dicas do nosso programa? Se você se distraiu, não há problema. Acesse o link Fale Conosco e tire sua dúvida. O Pedagogia em Ação de hoje se despede, mas continua em atividade. Confira em uva.br/TVUva. Então, até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Tchau.